pessoal, meu nome é Keone, eu sou enfermeira de formação, especialista em gestão da qualidade e administração hospitalar. Inclusive, fiz um estágio aqui no ano de 2012 e eu era do controle de infecção hospitalar, conheço a Vivi, e fui aí capturada para atuar na gestão da qualidade, antes de me formar ainda, lá no ano de 2013, né, que eu me formei. Enfim, estou aqui para contar um pouco sobre a minha percepção e sobre alguns conhecimentos adquiridos ao longo desses 10 anos, referente ao nosso tema, que é a inovação e tecnologia em saúde. Pois bem, eu gosto de começar falando sobre o conceito de saúde, que não é só ausência de doença ou enfermidade. Um indivíduo saudável, ele tem um bem-estar completo, mental, físico, social e aí, consequentemente, a ausência de doenças também. Então, o conceito de saúde engloba essa complexidade humana, física, mental e social. Quando falamos de tecnologia em saúde, pegando aqui as políticas nacionais, nós temos a Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde, descrita lá em 2010, que traz para a gente algumas reflexões, que a gente possa entender que a tecnologia não é só informática, não é só informatização das coisas, mas medicamentos, equipamentos e os próprios procedimentos técnicos, a padronização de rotinas, ela é considerada uma espécie de tecnologia dentro aí do serviço de saúde. E aí a gente, dentro dos procedimentos técnicos, a gente pode explodir uma gama de protocolos assistenciais e de padrões mesmo a serem seguidos para que a gente consiga aumentar a atenção e os cuidados para com o nosso paciente e para toda a sociedade. Pois bem, era esse tema que eu queria diferenciar na cabeça de vocês, porque de acordo com a Política Nacional de Gestão de Tecnologia, não é só informatização das coisas que tem a ver com tecnologia na saúde, Finalizando esse contexto, essa diferenciação, tem uma outra diferença que é sempre importante ressaltar, que é a inovação e a tecnologia. Uma coisa é inovação, outra coisa é tecnologia. É claro que em muitos momentos da rotina, essas duas palavras elas vão se encontrar, vão se conectar e aí produzir resultados esperados pela instituição, ou não, Mas existe diferença entre inovação e tecnologia. Nesse sentido, a inovação ela é caracterizada por melhorar, aprimorar, mudar, fugir do tradicional e explorar novas ideias. Então, a partir do momento que eu melhoro um processo, que eu mudo uma rotina, eu estou inovando, Eu recebi uma não conformidade lá da ONA em um requisito lá de aplicação do protocolo de deteriorização do paciente, e aí eu resolvi aplicar uma escala de Mills. Veja que interessante. Então, eu inovei, Tudo aquilo que eu começo a fugir do tradicional, a mudar, a explorar novas ideias que antes não eram exploradas, eu tenho inovação. E aí eu tenho a palavra tecnologia. A tecnologia ela pode ser definida como um conjunto de recursos modernos desenvolvidos para aperfeiçoar, automatizar e digitalizar operações e serviços. Então, a tecnologia, unificada com a inovação, ela traz a tão sonhada transformação, gente? E todo dia nós estamos transformando. Mas toda inovação precisa de tecnologia, Keone? Muitas pessoas perguntam. E eu vou dizer que não. Por quê? Nem toda inovação precisa de tecnologia. Como eu falei anteriormente, quando eu mudo um processo, às vezes conversando com as pessoas, às vezes identificando uma oportunidade de melhoria, nem sempre eu estou aplicando tecnologia no sentido literal da palavra,
mas muitas das vezes eu estou aplicando tecnologia conforme a Política Nacional de Gestão de Tecnologia em Saúde aqui do nosso país, lá descrita em 2010. Então a gente vê essa conexão. Se eu falar de tecnologia como vários recursos modernos para aperfeiçoar algo, nem sempre eu preciso de modernidade, ou de automatização, ou de digitalização para inovar. Mas quando isso acontece, quando eu tenho isso acessível dentro do serviço, eu tenho isso facilitado dentro do serviço, eu consigo aí aplicar a tecnologia na inovação, né? Então, como inovar sem tecnologia? Outra pergunta. E tem alguns caminhos básicos que eu dividi aqui após várias leituras, vários networks e, enfim, eu dividi em 4 camadas. Investir em aprendizado, investir em qualidade, propor desafios e gerir a inovação. Se eu seguir essas 4 camadas, eu estou inovando sem tecnologia necessária. E quando eu falo de gerir inovação, é o bendito do PDCA, né? É aplicar a gestão por projetos. E aí, dentro disso, avaliar a eficácia das coisas, avaliar o custo-benefício das propostas. Enfim, há um caminho que se pode inovar sem tecnologia. Veja, pense e faça. Existem vários vídeos aí da Deloitte, que eu gosto muito, uma empresa que trabalha com tecnologia e tem acelerado muito a mentalidade dos profissionais durante e após a pandemia, né? Se falando de pandemia, a pandemia ela impulsionou várias inovações e várias frentes da tecnologia, principalmente tratando de serviço de saúde. Então, cada indivíduo ele precisa ver o que está acontecendo de uma maneira diferente, pensar diferente e fazer diferente. E fora da saúde, nós temos vários exemplos disso, como a Uber, a iFood e vários tipos de serviços que se atualizaram e começaram a entender o cliente, as necessidades e as expectativas do cliente e começaram a investir em tecnologia e, enfim, começaram a deixar a coisa mais ágil e nós estamos aí vivendo e experimentando tudo isso, não é mesmo? Nós podemos aplicar também a tecnologia, que eu sou fã. Então, eu falei como aplicar inovação sem tecnologia e agora eu vou falar de como aplicar inovação com tecnologia, né? Referente a esse conceito informático da coisa. E aí sim, vamos lá. A gente pode parar para pensar que desde lá o que existia de indústria 1.0, né, que era a mecanização das coisas, máquina a vapor, energia hidráulica, enfim, a era forte da indústria que ainda tem perenidade aqui em muitos negócios. Depois veio o 2.0, eletricidade, que era aquela produção em massa, linha de montagem. Muitas indústrias automobilísticas investiram nisso, né? E aí a 3.0 era computação. Então, computação e automação das coisas. E hoje a gente ainda experimenta muito a computação e automação das coisas. E a 4.0, que é essa que nós estamos agora, segundo várias fontes teóricas e práticas aí, nós estamos vivendo a internet das coisas, né? O que é essa internet das coisas? Ela liga, é uma conectividade com dispositivos conectados o tempo inteiro no tratamento dos pacientes, no monitoramento dos pacientes, na maneira como a informação chega, como a comunicação chega, enfim, muitas vezes assertiva ou não. Essa era do Big Data, do volume de dados, de armazenamento e de acesso à informação e aos dados e a compartilhamento. Nós estamos aí utilizando essa indústria 4.0 para colaborar. E o que eu entendo que isso vai trazer vários resultados para o mercado, né? Então a gente tem desde o conceito de hospital sem papel, até as ferramentas de auxílio e apoio à decisão
a decisão sobre o tratamento do paciente, né? O auxílio médio nas escolhas ao longo do procedimento que ele vai fazer, se vai fazer um exame por imagem, uma cirurgia robótica, o que vai acontecer, né? Nós temos dentro disso tudo as TICs, que eu falei aqui dentro do diálogo várias vezes, que é a informação e a forma de se comunicar, mas aí com a cadeia de suprimentos dentro do sistema de saúde, que onde envolve o privado e o público, né? Então a gente tende aí a começar a unificar essa cadeia de suprimentos de uma maneira mais assertiva. E a gente precisa, para unificar, integrar dados, né? Então a gente precisa começar a pensar nesse controle de uma maneira integral, onde as políticas públicas conversam de maneira apropriada com o ambiente privado, hospitalar, e facilite a tomada de decisão de grandes hospitais e de pequenos e médios hospitais também. A gente tem a impressão 3D, a OPME, órteses, próteses e materiais especiais acontecendo já, e é um instrumento médico que pode ser customizado e traz aí uma agilidade e também uma individualidade para cada paciente que tem a oportunidade de utilizar esse benefício das impressões 3D em OPME. Nós podemos caminhar para o cuidado otimizado também, compartilhamento de risco na qualidade dos desfechos. O que é isso, né? Vários profissionais têm acesso à informação, têm acesso à eficácia do tratamento desprendido ali para com o paciente. E é lógico que a gente não pode deixar de falar da telemedicina, né? A telemedicina, dentro da telemedicina a gente tem várias outras fontes, né, de utilizar a tecnologia, mas ela veio para aumentar a abrangência via conectividade. Então, ela facilita um paciente que antes demoraria meses para ter um atendimento, ele consegue ter um atendimento mais rápido, né? Então, o acesso aos pacientes a um tipo de especialidade médica, ele foi agilizado durante esse tempo e diminui o custo. E acredito, sim, tem muitas incógnitas sobre isso e vieses, mas acredito que aumenta a qualidade porque eu estou ali proporcionando uma ferramenta, né, para um indivíduo que às vezes não teria acesso a isso. Enfim, pessoal, vamos caminhando aqui e entendendo que a coisa não tem mais como voltar atrás, né? Mesmo os mais resistentes, eles utilizam um pouco da telemedicina. E já utilizava antes dessa coisa toda explodir, né? Quando um médico, por exemplo, recebia uma informação de um paciente, recebia um telefonema e aí fazia algumas análises diagnósticas e até desprendia, desenvolvia alguns tratamentos via telefone mesmo. Isso aconteceu várias vezes, que médico que nunca passou por isso, né? Agora, dentro da telesaúde, a gente tem telemedicina, telediagnóstico e outras teles aí que a gente pode explorar com bastante cuidado e não esquecendo da ética aí, de entender quando o outro surge, né, e as necessidades e os limites da tecnologia, é claro. Então, nós estamos saindo do mundo físico para o mundo digital, cheio de siglas, né, de aprendizado por máquinas, de humanos ensinando máquinas para que essas máquinas possam ter algoritmos treinados, enfim. Isso ajuda, inclusive, os médicos não especialistas, né? Pense bem num sistema que trabalha aí com raio-x e esse sistema encontra 10 achados no raio-x de tórax, por exemplo, e numa só incidência ele pode ali fazer perguntas que vão nortear o raciocínio médico, né? Por exemplo, quando a máquina detecta algum achado, ela faz uma pergunta do tipo, esse paciente fez uma tomografia, né, que se achou um pneumotórax, pergunta, esse paciente fez uma tomografia ou ele fez algum procedimento cirúrgico? A própria máquina já consegue fazer esse tipo de pergunta norteadora para aumentar a qualidade do diagnóstico e aí das tomadas de decisões, né? Essas perguntas, elas agregam qualidade e valor à jornada aí do paciente. Nós temos vários materiais e materiais muito ricos produzidos
nacionalmente e internacionalmente, mostrando o quanto que a tecnologia ela pode melhorar, tanto pensando em equipamentos menores e mais portáteis dentro dos ambientes, eliminando a necessidade de algumas salas cirúrgicas ficarem lá com aquele tanto de equipamentos organizados, né? E que pode causar vários problemas, como infecção, por exemplo. Nós temos algoritmos médicos de aprendizagem, como eu falei, máquinas, aprendendo a detectar padrões dos dados e aprimorando a rapidez e a curiosidade da tomada de decisão. E isso a gente pensa desde a infraestrutura de um hospital que pode ser inovada até o paciente experimentando isso, né? Ele tendo acesso aos próprios relatórios e aos diagnósticos em uma linguagem amigável, em uma linguagem simples, tendo aí uma experiência compartilhada entre a realidade virtual e que possa auxiliar e agilizar até um processo de cura emocional e física. Quando eu ofereço algum conteúdo que o próprio paciente pode ter acesso e que ele mesmo está controlando ali as informações sobre o prontuário eletrônico dele, né? E aí a gente fala de maneira bem apaixonada sobre introduzir esse indivíduo no próprio cuidado, que é o nosso grande desafio aí ao longo do tempo. Dentro de tanta tecnologia disponível como as que eu citei aqui, a gente precisa pensar em processos operacionais de um hospital que aumente a produtividade, a eficiência dos funcionários, dos enfermeiros, dos médicos, enfim, da equipe multi. E recentemente eu vi um tema de um Uber dentro do hospital que é para facilitar a transição do cuidado, né? E aí tem os profissionais contratados e gerenciados para certas atividades que vão facilitar mesmo a transição desse paciente de um local para o outro, do CTI para o bloco, do bloco para o CTI, para a unidade de internação, porque nós que vivemos aí o dia a dia, a gente sabe tanto que às vezes desprende um tempo para essas transições, e aí eu conversando com uma amiga, eu ouvi sobre a uberização de pessoal aí dentro do hospital, esse termo me chamou muita atenção, mas eles fizeram alguns testes de aplicativos que estão aí sendo estudados para que as pessoas, os profissionais dentro do hospital consigam saber, né, onde o paciente está, que hora que ele vai para que lugar, que hora que ele vai para outro, enfim. Depois eu mando para vocês aqui esses estudos e essas conversas. Pessoal, acho que de uma maneira rápida, né, tendo aí 20 minutos para falar com vocês, eu expressei, estou aqui com as minhas anotações, folheando se eu disse tudo, mas eu acho que, para fechar, o grande pulo do gato é que o ser humano é que treina a máquina. Então, a gente precisa acreditar na tecnologia. E tem uma outra frase que, enquanto eu falo com vocês, várias frases passaram aqui na minha cabeça e nas minhas folhas aqui. Mas tem uma frase do filme lá de 2001, do Odisseia no Espaço, em que o autor diz: professores podem ser substituídos por máquinas. E se eles forem substituídos por máquinas, que bom, né? Porque eles com certeza, aí o raciocínio eram repetitivos e tinham ações às vezes que podem ser consideradas enfadonhas. Então, assim, aqueles professores, aqui ele usa os professores como exemplo, mas a gente pode colocar aí qualquer profissional que pode ser substituído por máquina. A gente precisa pensar que esses profissionais que foram substituídos por máquina, às vezes não estavam usando todo o potencial de contribuição, estavam, sim, precisando de uma nova oportunidade para poder se redescobrir e fazer novas coisas, né? E o que eu percebi aí ao longo da minha carreira, esses 10 anos, é que quando começamos a ensinar as pessoas como avaliar e como usar as ferramentas tecnológicas, essas próprias pessoas, esses profissionais de saúde, pacientes, eles mesmos são muito mais capazes de consumir a tecnologia e de fazer com que ela seja útil e acelere aí o processo de melhoria dentro das instituições. Pois bem, pessoal, acho que eu fecho aí, existe vários
conceitos técnicos da coisa, existe um cross de inovação, né? Existe upsides e downsides, que são coisas boas e coisas negativas em relação a esse tema. Hoje eu trouxe essa reflexão, né, que todos precisam acompanhar. E para fechar aqui, eu tinha feito nas minhas anotações, tem um estudo recente da Kaiser Permanente, é uma escola aí de medicina, onde ela fala que o médico muito tradicional, ele gasta cerca de 70% do tempo organizando as coisas, as informações do paciente, para depois 30% do tempo ele realmente conseguir tomar alguma ação e às vezes até mesmo tocar o paciente. Enfim, então acho que entender que a tecnologia veio para poder agilizar essa coisa toda, mas que ela ainda é dependente do ser humano, pois é o ser humano que treina a máquina, é a reflexão que fica para hoje, né? Vamos aí caminhar em rumo a ter inovações disruptivas, como a própria Uber foi, e a própria telemedicina agora, depois da pandemia, está sendo, né? E caminhar para a eficiência operacional em saúde, para a eficiência de projetos mesmo, porque não tem como falar de inovação sem falar de projeto, né? O projeto ele está sempre ligado a um lançamento, né, de um produto ou de um serviço novo, e a gente precisa realmente pensar nisso, como fazer isso na saúde. Um beijo para vocês, boa reflexão, bons estudos, bom trabalho.